Olá, paz e alegria, mais um dia de vida, que bom que nós estamos aqui, seja bem-vindo ao canal. Você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, deixa também o teu comentário, curte e compartilha para que chegue a mais pessoas. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 12, versículos de 39 a 48. Diz assim: Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estáis contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu: Qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: O meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o Senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Àquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua esse diálogo com os discípulos falando da importância da prontidão, da vigilância, de estar atentos. Aqui está atentos à vinda de Jesus. As primeiras comunidades cristãs, elas ouviam muito sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. E eles viviam naquela iminência da vinda de Jesus a qualquer momento. Qualquer momento Jesus poderia vir ou eles poderiam ir fazer o encontro definitivo com o Senhor. Era tempo de perseguição e muitos cristãos eram mortos, então a qualquer momento eles podiam, pela perseguição, serem mortos ou a vinda de Jesus. Então, de qualquer maneira, havia necessidade de estarem vigilantes, de prontidão, como um servo que espera o seu Senhor voltar, já pronto para servir, com tudo preparado para quando o seu Senhor chegar. Nós devemos ter esta clareza, esta consciência desse preparo. Nós devemos, como cristãos, estar atentos e preparados para o encontro definitivo com o Senhor. Esse encontro definitivo com o Senhor exige uma prontidão. Não podemos ser cristãos relaxados, acomodados, cristãos que vivem como se o seu Senhor não existisse. Não podemos ser cristãos que vivem como se nada fosse acontecer, que negligenciam o seu papel de cristãos. Aqui ele vai contar uma parábola diante da pergunta de Pedro. Jesus não dá uma resposta pronta. Parece até algo meio enigmático, mas fica muito claro para nós. Ele fala do administrador. Pedro vai perguntar: Senhor, essa parábola tu contas para nós ou para todos? E Jesus vai contar essa parábola do administrador. Aquele homem que precisava administrar os bens que foram confiados a ele. Como nós já falamos em outro momento, nós não temos nada nessa vida, nós somos apenas administradores e vamos prestar contas dessa administração. E não podemos relaxar. Como na parábola, o administrador ou o servo, ele precisava estar de prontidão, com tudo pronto para quando o seu senhor chegasse. Ele precisava cuidar dos outros da casa
ele precisava dar o alimento na hora certa, ele não podia negligenciar a sua missão. O que o Senhor quer trazer para nós de mensagem aqui é justamente isso. Estejamos de prontidão. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão como administradores das coisas do reino de Deus, do amor, da misericórdia, do bem, a caridade, tantas coisas, tantos bens para administrarmos. E eu estou falando aqui de bens espirituais. A parábola vai falar de bens materiais, mas para falar de bens espirituais. Existem muitos bens espirituais confiados a nós que precisam ser bem administrados. Não podemos negligenciar esses bens. Não podemos menosprezar, não podemos relaxar na nossa missão. Não podemos ser administradores relaxados, que esbanjam, que vivem como se nada fosse acontecer. Não, nós temos bens confiados a nós que precisam ser administrados. Temos o amor, a misericórdia, a caridade, temos tantos bens para poder administrar e não podemos relaxar nesta missão. Você, meu irmão, minha irmã, tem uma missão no mundo. Você é um administrador das coisas do reino de Deus. Você que é batizado, você recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo vem com tudo que ele tem, com tudo que ele é. Ele vem com dons, ele vem com virtudes e você não pode negligenciar isso. Deus te confia dons, talentos, Deus confia para você a misericórdia dele, a redenção, a salvação foi dada a nós. Deus confia a nós o seu Filho. Deus confia, o Pai confia a nós o seu Filho. Não podemos negligenciar na nossa missão de apresentar este Filho. Não podemos negligenciar a missão que foi confiada a nós, de apresentar ao mundo esses bens espirituais. Não podemos negligenciar. Não podemos ser cristãos relaxados. Não perca o zelo na sua missão. Não perca o zelo em fazer o bem. Não perca o zelo em manifestar todas essas características do reino de Deus, que são bens espirituais, que precisam ser bem administrados. Peçamos ao Senhor, então, a graça de sermos conduzidos pelo seu Espírito, para que sejamos bons administradores, servos fiéis e prudentes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.